Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui apresentar para vocês o meu terceiro vídeo do estágio de modo extensão de psicopedagogia hospitalar. Bom, curso de extensão psicopedagogia e sua contribuição em ambiente hospitalar. A importância da brinquedoteca e do lúdico no ambiente hospitalar. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre isso. Estar hospitalizado pode ser estressante para a criança e seus familiares. A gravidade da doença e o tempo da permanência podem influenciar no desgaste. A família é prejudicada de diversas formas. Sua rotina é alterada, passam parte do dia no hospital, os gastos aumentam, o desgaste acaba não sendo só da criança, mas de toda a família. Desta forma, o brincar tira o foco da doença e da dor, mesmo que a alguns instantes favorece a expressão do sofrimento da criança. Os pais devem interagir com os filhos, na brinquedoteca, através de jogos e brincadeiras. O ambiente deve tirar a tensão que sentem ficando com os filhos nos leitos. A circulação dos brinquedos nos quartos é importante para os que não podem se locomover até a brinquedoteca. Por meio do brincar, portanto, a criança consegue manter vivo e ativo o fio que dá continuidade àquilo que ela estava acostumada a fazer, ou seja, a sua história de vida. O lúdico possibilita à criança sua livre expressão física e psicológica. Configura-se como si mesmo, o que é vital para o processo de recuperação da sua saúde. Dessa forma, se nota que o lúdico tende a um favorecimento geral do mundo real, uma vez que estimula a criatividade, o raciocínio analítico e crítico. Tal fato demonstra que a aprendizagem, se bem aplicada e compreendida, a educação lúdica poderá contribuir para a melhoria do ensino, quer na qualificação ou formação crítica do educando, quer para redefinir valores e para melhorar o relacionamento das pessoas na sociedade. O lúdico relaxa a criança e traz de volta o prazer pela vida. A criança projeta no brincar os seus sentimentos, pensamentos, fantasias, sonha, esconde conteúdos dolorosos e os elabora. Ao brincar, a criança toma iniciativas, imagina, usa suas capacidades intelectuais, o corpo, a coordenação, aprende regras, lida com limites, memória, atenção e concentração. Nota-se que a brincadeira e os jogos não se resumem numa simples atividade infantil, uma vez que as crianças fazem do brincar, mas principalmente pela influência que esta exerce no desenvolvimento infantil. Vygotsky reforça este pensamento ao afirmar que a aplicabilidade de brincadeiras e jogos ocorre diversas mudanças no desenvolvimento psíquico infantil, fato que para a literatura demonstra que a brincadeira se torna um caminho para o desenvolvimento e aquisição de conhecimento. Na brinquedoteca, os profissionais podem explicar para a criança e seus acompanhantes a gravidade da doença, mostrar o trabalho de cada profissional envolvido, o tipo de tratamento e acalmá-los, ajudar a superar as dores, diminuir as tensões, conter a ansiedade, permitir que a criança externalize seus medos, ajudá-las a aceitar as mudanças corporais que podem acontecer devido aos procedimentos cirúrgicos. O desenvolvimento global deve ser estimulado. Interações com outras crianças internadas e seus familiares, troca de experiência, através do brincar, o sofrimento pode ser minimizado e a identidade do paciente resgatada. Traumas psicológicos podem ser amenizados através do trabalho do brinquedista. A pessoa com qualificação para poder atuar em diversos segmentos na brinquedoteca. Inicialmente, o brinquedista deve ter o pensamento no sentimento da criança e sobre suas necessidades. A criança hospitalizada tem um sofrimento físico e emocional. Pode estar correndo risco de vida ou ter
ou ter que passar por algum procedimento cirúrgico. Na brinquedoteca, a dor e o sofrimento podem ser aliviados através da atenção, carinho, diversão e distração, elevação da autoestima e esperança de voltar à sua vida normal. Como o paciente foi afastado de suas atividades escolares, seu aprendizado pode ser prejudicado na brinquedoteca. É possível estimular o desenvolvimento cognitivo. Logo percebe-se que o ato de brincar e jogar torna-se técnica de expansão de raciocínio e inclusão, mediante a expansão do pensamento e desenvolvimento de habilidades que proporcionam criatividade e cooperação, através de esforços mútuos, no qual existe um universo lúdico que se baseia no ato de brincar, usando como métodos jogos e brincadeiras. De modo geral, percebemos que o ato de brincar é cercado de momentos de alegria, visto que desenvolve a linguagem corporal e oral, amplia o convívio social, promove a continuidade do desenvolvimento global, já que a criança realiza as atividades psicomotoras. Ressaltamos que o lúdico preserva a saúde emocional, prepara a criança para situações novas, procedimentos e consequências que estes procedimentos podem trazer. Proporciona um ambiente agradável para os familiares, acompanhantes interagir com a criança, com muita alegria e distração. Desta forma, cabe ao psicopedagogo proporcionar às crianças brincadeiras e jogos em grupos para a socialização das mesmas, identificar os efeitos das atividades para o desenvolvimento infantil em todos os aspectos, motor, cognitivo e psicossocial. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os testes e brincadeiras realizados durante a hospitalização e fora dela também. Os jogos adequados para o trabalho psicopedagógico poderão ser escolhidos baseados nas características que o psicopedagogo intenciona trabalhar, visando o desenvolvimento infantil de maneira global, físico, emocional, social e cognitivo. Nessa visão, devem ser capazes de aliviar e intervir junto com a criança quanto a esquema corporal, que é a noção através de qual a criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de expressar-se por intermédio dele. É perceber a si e aos outros em função de sua pessoa. Compreende noções de direita e esquerda, para cima e para baixo, frente e atrás. É ideal se trabalhar com brincadeiras no espelho ou mímica. Praxia global equivale à realização e automoção dos movimentos globais complexos, que se desenrolam num determinado tempo em que exigem a atividade conjunta de vários grupos musculares. Estimular essa área psicomotora envolve trabalhar habilidades como pular, correr e dançar. Qualquer atividade que envolva esses movimentos, como pular corda, pega-pega e amarelinha, estimula o desenvolvimento da coordenação motora global da criança. Praxia fina compreende todas as atividades motoras finas, associa a função de coordenação de movimento dos olhos durante a fixação e atenção e manipulação de objetos que exigem controle visual, além de abranger as funções de programação, regulação e verificação das atividades compreensivas e manipulativas, como finas e complexas. As habilidades motoras finas se desenvolvem quando a criança compreende a usar os músculos das mãos, pulsos e dedos. Atividade como cortar papel com tesoura, fechar botões de roupas, brincar com blocos, pegar objeto com as mãos, comer, escrever e colorir estimulam a coordenação motora fina. Lateralidade é o estabelecimento da dominância lateral da mão, olho e pé, do mesmo lado do corpo,
Quando a lateralidade não está bem definida, é comum ocorrerem problemas na orientação espacial, dificuldade na discriminação e na diferenciação entre os lados do corpo e incapacidade de seguir a direção gráfica. É importante favorecer o lado não dominante para que haja um equilíbrio de forças e destrezas entre os dois lados. Pode-se trabalhar nas brincadeiras com bola, corda e amarelinha. Equilíbrio e postura. Reúne um conjunto de aptidões estáticas, sem movimentos, e dinâmicas com movimento. Abrange o controle postural e o desenvolvimento da aquisição de locomoção. Pode-se pedir para a criança caminhar sobre uma corda estirada no chão, em linha reta e em linha sinuosa, equilibrar-se sobre sacos de areia, pular com um pé só, equilibrar um objeto na cabeça, observar a maneira como se senta, segura o lápis e demonstra interesse, cansaço. Coordenação visomotora. A capacidade de coordenar os movimentos que exigem precisão na coordenação, olho, mão, incluem desenhos, colagens, recortes, pintura, entre outras atividades manuais. Nesse contexto, são interessantes jogos de percepção, brincadeira do maestro, do anel, imitar com o corpo, movimentos sugeridos pelo psicopedagogo. Esquema estereognóstica. Reconhecimento de objetos pelos sentidos musculares e táteis, através de exercícios feitos com os olhos fechados. Orientação espaço-temporal. É a consciência da situação do próprio corpo em um determinado ambiente e da posição que ocupa no tempo e no espaço. Pode-se trabalhar com atividades que proporcionem à criança noção de espaço, promovendo exercícios de desempenho de diversos movimentos corporais. Dentro desse espaço, observando o ritmo, dentro, fora, antes e depois, observando o sentido da duração de sons, com tempo determinado, sentido de intervalo, observando distâncias, observando o que cerca, brincadeiras e pular corda. Figura fundo. Capacidade de destacar dentro de um contexto figuras ou sons que se sobrepõem. É interessante reconhecer a voz de alguém, tendo como fundo uma música, destacar tudo o que é azul num determinado local, apontar coisas redondas na brinquedoteca. Discriminação visual e auditiva. Distinguir entre sons diferentes e imitar vozes conhecidas. Memória visual e auditiva. A retenção de informações percebidas pela visão e ou audição, sendo capaz de ressaltar sua ausência no determinado local visto anteriormente. Jogo de reproduzir pequenas histórias. Jogo dos erros, apontar a frase igual à gravura. Atenção. É a capacidade de manter o foco no momento presente, de maneira seletiva, direcionando todos os sentidos exigidos: visão, audição, olfato, paladar, tato, para perceber determinados eventos. Concentração é a possibilidade de manter a atenção, centrado, assimilando informações selecionadas. Percepção. No uso dos sentidos e no momento presente, observa-se as relações, tempo e espaço, podendo usar de sentidos para compreensão. Levantamento de hipóteses a partir de situações desafiantes. Ser capaz de lançar hipóteses para que expliquem os acontecimentos ou desafios. Análise. Capacidade de examinar as partes do todo, tirando conclusões das informações apresentadas. Síntese. Selecionar, resumir, pincelando de um todo as informações de maneira concisa, organizando e fazendo sentido. Seriação. Ser capaz de ordenar em série objetos numerados ou com tamanhos diferentes.
Classificação é agrupar objetos que tenham a mesma característica pela forma, função, cor e tamanho, e outros. Conservação: reconhecer que objetos e substâncias permanecem mesmo que tenham se alterado sua forma ou lugar. Conservação de volume e peso. Raciocínio: processo de dar respostas a acontecimentos, fenômenos e desafios, mesmo que baseado apenas na sua própria lógica. Qualidade gráfica: forma como expressa-se o desenho ou escrita. Linguagem verbal: maneira como se comunica oralmente. Leitura: nível de interpretação dos símbolos escritos, letras, palavras e textos. Relatos de fatos: capacidade de relatar um acontecimento que presenciou ou que ouviu, repassando o pensamento de forma organizada. Sequência lógica: capacidade de colocar em ordem de acontecimento, início, meio e fim, fatos e histórias expostos em cena, de desenhos ou cartas com histórias. Desenvolvimento da associação de ideias: enumerar nomes de frutas, dizer o nome de objetos que se encontram num determinado local, associar objetos e as profissões que os utilizam, perguntar o que as pessoas estão fazendo nas gravuras, dizer palavras que se relacionam com a primeira, combinar coisas, desenvolvimento de compreensão e raciocínio, executar ordens, narrar histórias e responder sobre elas, decifrar mímicas, ordenar gravuras com sequência lógica, apresentar solução para situações de problema, dramatizar situações propostas. Comportamento: resistência, aceitação, rebeldia, esquiescência e toda a maneira como a criança reage ao que lhe é proposto. Sociabilidade: capacidade de relacionar-se satisfatoriamente com os outros. Na escolha do acervo para compor a brinquedoteca, o psicopedagogo deverá escolher jogos, brinquedos e materiais diversos que possam avaliar e trabalhar as características mencionadas, de acordo com as dificuldades das crianças. O mesmo brinquedo pode atingir vários objetivos, mesmo porque essa capacidade apresentada se relacionam entre si, não existindo separadas uma das outras. Bom, um documentário que indico para vocês assistirem sobre a hospitalização de crianças é o filme documentário Doutores da Alegria. É muito bom, vocês vão gostar. Bom, muito obrigada.